Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Batista de Oliveira, eu sou contadora e eu estou aqui para ajudar você que quer fazer o concurso da PCDF, da Polícia Civil do Distrito Federal, mas ainda não está muito familiarizado com a contabilidade, que é uma das matérias que vai cair nesse concurso. Não permita que isso seja um impeditivo. A contabilidade não é tão complicada como muitas pessoas pensam. É algo que faz parte da nossa rotina, só que a gente não percebe. Então, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos, mas que são conceitos importantíssimos e vão ajudar a clarear a nossa mente. Depois vocês vão ver que as questões de concursos não são tão complicadas como a gente pensa que são no primeiro momento. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que se constrói o balanço patrimonial, uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Vamos falar sobre livro diário, livro razão, balancete de verificação. E após nós obtermos esses conceitos básicos e relevantes, o que eu vou fazer? Eu vou gravar as 21 questões de contabilidade da prova de agente para a Polícia Federal, que foi um concurso aplicado em 2018, cujo edital se aproxima bastante desse edital atual da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos resolver as 21 questões. Eu vou criar uma playlist específica para esse concurso da PCDF e vocês vão ver que a contabilidade não é esse bicho-papão que algumas pessoas falam que é. Vamos começar. Eu tenho que primeiro disponibilizar, compartilhar aqui com vocês esse materialzinho aqui que vai ser o nosso guia de trabalho. Bom, para nós abordarmos os conceitos, falar sobre os termos contábeis básicos que a gente vai precisar para a prova, eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos simular a seguinte situação. Vamos criar uma situação hipotética em que nós vamos abrir uma empresa. Digamos que a gente vai abrir uma pizzaria. E com que dinheiro que a gente vai abrir essa pizzaria? Com que recurso? A gente vai pegar 10 mil reais no banco, vamos fazer um financiamento bancário para injetar recurso no caixa da nossa empresa, da nossa pizzaria, e 20 mil reais vai ser capital próprio, vai ser o nosso capital, é o dinheiro que a gente tem reservado, que nós vamos aportar na nossa empresa. Então, vamos abrir a nossa pizzaria com capital de 30 mil reais, sendo 10 mil obtido através de financiamento bancário e 20 mil reais que seriam os nossos recursos próprios. É essa a situação. Nesse momento, se a gente tivesse que montar o balanço patrimonial da nossa empresa, da nossa pizzaria, ele seria dessa forma. E o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração financeira, uma demonstração contábil que mostra, que representa, o total dos bens e direitos da nossa empresa, que na contabilidade nós chamamos de ativos. Ele mostra também as obrigações da nossa empresa, porque toda empresa tem obrigações, tem que pagar fornecedores, salários, uma série de coisas. Isso faz parte, se é chamado de passivo. E o balanço patrimonial também apresenta o patrimônio líquido da empresa, como o próprio nome diz, é o líquido, o que pertence à nossa sociedade. O ativo, os nossos bens e direitos são apresentados do lado esquerdo do nosso balanço patrimonial. E o nosso passivo, que são as nossas obrigações, e o patrimônio líquido são apresentados ao lado direito do balanço patrimonial. Então, aqui o que acontece? No
lado direito, nós temos a origem, as origens de recursos da nossa empresa. De onde veio o dinheiro para montar a nossa empresa? Qual foi a origem? Parte dele veio de um financiamento bancário, quer dizer, parte dele veio do banco, R$10.000, e a outra parte veio do dinheiro aportado pelos sócios na empresa. Então, R$10.000 é considerado capital de terceiros do banco e esses R$20.000 são considerados capital próprio. Então, aqui é a origem dos recursos. E nós decidimos aplicar em quê? É o que está aqui do lado direito, do lado esquerdo do nosso balanço patrimonial. Nós decidimos aplicar no caixa, colocamos R$10.000 no nosso caixa e compramos 20.000 de mercadorias e colocamos em estoque. Então, aqui são as origens e aqui são as nossas aplicações. Obrigações e situação líquida da empresa e aqui são os bens e direitos. Se alguém perguntasse qual o patrimônio da nossa empresa nesse momento, o patrimônio da empresa é o que está assinalado em laranja. O patrimônio da empresa, ele é composto pelos seus bens e direitos, só que o nosso patrimônio total, ele não é só de, digamos, coisas positivas, de ativo, de estoque, de caixa. Nós também temos as nossas obrigações, nós temos os nossos contas a pagar. Então, o nosso patrimônio, ele é o conjunto, ele é a soma dos nossos ativos e dos nossos passivos, né? O nosso patrimônio não é só o que a gente tem de bens, de recursos financeiros, nós também temos as nossas obrigações. Então, a gente não pode mostrar só a parte, digamos, positiva. O nosso patrimônio é tudo que a gente tem, mais o que a gente deve. Então, esse é o conceito de patrimônio, ativo mais passivo. Agora, se perguntassem qual é o patrimônio líquido da nossa empresa, quanto que sobrou para a nossa empresa? O patrimônio líquido, aqui no caso, é R$20.000. Patrimônio líquido nada mais é do que os nossos ativos, tudo que a gente tem de bens e direitos, menos as nossas obrigações. A mesma coisa acontece na nossa vida. Se a gente recebe um salário, digamos, de R$2.000 e a gente gasta R$1.500, o que sobra é a nossa situação líquida. A mesma coisa acontece com uma empresa. O seu patrimônio líquido vai ser tudo que ela tem de ativo, menos o seu passivo, as suas obrigações. Sobrou quanto? Sobrou, no nosso caso aqui, R$20.000. É isso que pertence de líquido para a empresa. Um outro conceito muito importante na contabilidade que nós vamos utilizar bastante daqui para frente é com relação à natureza do saldo da conta. As contas que aparecem ao lado direito do balanço patrimonial, que são as contas de passivo e patrimônio líquido, o saldo delas é de origem credora. Por outro lado, o saldo das contas que compõem o ativo, que estão ao lado esquerdo do balanço patrimonial, elas são contas de natureza devedora. Daqui a pouco, isso vai fazer bastante sentido, conforme a gente for discorrendo aqui nos acontecimentos da nossa empresa. Por enquanto, fiquem com essa ideia. Todas as contas que são apresentadas ao lado direito, passivo e patrimônio líquido, tem saldo de natureza credora, e o que vem do lado esquerdo, que são as contas de ativo, tem natureza devedora. Agora, por que isso? Isso é por conta da teoria personalista. A gente tem que olhar a conta como se ela fosse uma pessoa. Então, assim, digamos que a conta de financiamento, que é o que a gente deve, né, para o banco, fosse uma pessoa, tá?
Olhe essa conta, enxergue ela como uma pessoa. Ela representa o quê? Ela representa o banqueiro, ela representa o banco. Então, quando a gente olha pela ótica do banco, quem é credor aqui nessa situação? É a empresa ou é o banco? É o banco que é credor. A nossa empresa deve esse dinheiro para o banco. Então, essa conta, financiamento, ela é credora. A situação está favorável para ela e não para a nossa empresa, digamos assim. Agora, por um outro lado, vamos analisar a situação da conta caixa. No primeiro momento, quando a gente fala que o saldo da conta caixa, né, ele é de natureza devedora, isso soa estranho. Por quê? Porque saldo no caixa, saldo no banco, a gente associa com algo muito positivo, e realmente é positivo. E quando a gente fala que a natureza dessa conta é de saldo devedor, soa estranho, porque saldo devedor parece uma coisa assim negativa, né? Então, fica no primeiro momento estranho. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos olhar a conta caixa como se ela fosse uma pessoa, tá? Como ela tivesse uma personalidade. Então, esse dinheiro que está lá dentro da conta caixa, ele pertence à pessoa caixa ou à minha empresa? Ele pertence à minha empresa. Então, essa conta caixa, ela está com esse dinheiro, mas ela deve esse dinheiro para a minha empresa. Esse dinheiro pertence à nossa pizzaria. Então, pela ótica da conta caixa, se você olhar a conta caixa como se ela fosse uma pessoa, o saldo que está lá guardado dentro dela não pertence a ela. Ela deve esse dinheiro para a empresa. Então, é uma forma da gente começar a entender por que na contabilidade, as contas que compõem o ativo, que são contas de bens e direitos, né, tem essa característica de ter saldo devedor. Mas vamos ficar com essa ideia. Contas do lado direito, saldo credor. Contas do lado esquerdo, saldo devedor. Daqui a pouco vai fazer muito sentido isso tudo, conforme nós formos exercitando. Agora vamos ver o livro diário. Na verdade, eu mostrei o balanço patrimonial primeiro, nessa situação inicial da nossa empresa, por uma questão didática. Só que antes, para esses valores aparecerem aqui no balanço patrimonial, na verdade, foram feitos os registros contábeis desses lançamentos, da aquisição, do financiamento e do aporte do capital da empresa. Nós temos um livro na contabilidade que se chama, o livro diário, que é onde a gente registra todos os eventos que ocorrem na nossa empresa, diariamente. Tudo que acontece na nossa empresa, comprei mercadoria, paguei funcionário, fiz uma venda, tudo isso tem que ficar registrado nesse livro diário. Isso é registrado através do método das partidas dobradas, que é o que eu vou passar para vocês, vou explicar. Vamos fazer primeiro o lançamento aqui daquela aquisição de R$10.000 que nós fizemos lá no banco. Quando a gente foi lá no banco e pegou esse dinheiro e colocou no nosso caixa, nós tivemos que o quê? Debitar esse valor da nossa conta caixa. Como eu havia dito, as contas que estão do lado do ativo, elas são contas de natureza devedora. Por isso é que aqui, no lançamento contábil, eu debito a minha conta de ativo. Eu aumento o meu ativo, o meu caixa, fazendo débitos, porque ele é de natureza devedora. E a contrapartida aqui é o financiamento bancário. Eu contraí uma obrigação, né, e faço um crédito na minha conta, porque ela é conta de passivo. Como ela é uma conta de natureza credora, ela aumenta por débitos. Agora, por que existe isso na contabilidade? Porque os lançamentos são feitos através desse método de partidas dobradas. O que é o método de partidas dobradas? A cada valor lançado a débito, eu tenho
um valor, o mesmo valor correspondente lançado a crédito. Por que que isso acontece? Porque todo dinheiro, todo recurso, ele tem uma origem e ele é aplicado em alguma coisa. Aqui, qual foi a origem? Foi o financiamento bancário. Esse dinheiro veio do banco. E eu decidi aplicar esse dinheiro aonde? Eu decidi colocar esse dinheiro no meu caixa. Então, sempre vai ter esse equilíbrio. A cada origem, eu decido fazer uma aplicação. Se você recebe o seu salário, quando você recebe o seu salário, o que que você faz? O seu salário é a origem do seu recurso. E você decide aplicar em alguma coisa. Então, existe esse equilíbrio. A toda aplicação tem o dinheiro, ele veio de algum lugar. Então, essa é a essência do método das partidas dobradas. É esse equilíbrio que existe. Origem, aplicação, origem, aplicação. Isso na contabilidade é registrado através desse método das partidas dobradas. Fizemos aqui o lançamento da nossa aquisição, do financiamento. Agora vamos fazer o lançamento daqueles 20 mil reais que nós aportamos na nossa empresa. Eu peguei 20 mil reais e apliquei na empresa. Injetei capital na empresa. Como a conta é do patrimônio líquido, ela aumenta por crédito. Então, aqui é a origem do meu recurso, ele veio através de capital próprio. E eu decidi aplicar em quê? Eu decidi aplicar no estoque da minha empresa, que é uma conta do ativo. Então, aumenta por débito. Debito conta de estoque e credito a minha conta de capital social, que é uma conta do patrimônio líquido. Só que na contabilidade, além do livro diário, nós temos também o livro razão. E o que é o livro razão? O livro razão, ele é um livro que mostra a movimentação nas minhas contas e o seu saldo final. Então, esse lançamento aqui que eu fiz no livro diário, mediante débito e crédito, eu também vou fazer aqui no meu livro razão. Então, aqui eu tenho a minha conta caixa no meu livro razão, e essa conta caixa, ela recebeu, conforme nós vimos, um débito de 10 mil reais e a contrapartida dele foi na conta de financiamento. Creditei o meu caixa. Então, esse parzinho aqui, ó, esse débito corresponde a esse crédito. A mesma coisa eu vou fazer com o aporte que eu fiz na minha empresa. Eu debito a minha conta de estoque, eu debitei na minha conta de estoque no valor de 20 mil reais e a contrapartida foi na minha conta de capital próprio. Creditei 20 mil reais aqui. Então, observem que o que aconteceu aqui é exatamente o que aconteceu o que a gente faz no livro diário, é a mesma coisa, né? Que a gente faz no livro razão, só que através de óticas diferentes. No livro diário, a gente faz débitos e créditos, e aqui no livro razão, a gente apresenta também, não deixa de fazer um débito e crédito, só que aqui a ótica é a conta. Nós criamos um razão, isso aqui é chamado um razonete, isso é chamado de razão contábil, razonete, em que a gente lança a movimentação, né, nas contas e no final a gente consegue enxergar o saldo da conta. Então, aqui a gente enxerga os lançamentos contábeis, débitos e créditos, e aqui nós registramos essa movimentação nesse formato aqui de razonete, e no final das contas, no final do razonete, a gente tem o saldo dele. Bom, vamos continuar aqui com as atividades da nossa empresa. Já captamos recursos, já colocamos o nosso capital próprio na nossa empresa. Vamos fazer a nossa venda, nossa primeira venda. Digamos que a gente conseguiu vender uma quantidade X de pizzas que nos deu uma receita de 5 mil reais. E isso foi pago à vista.
Como isso foi pago à vista, entrou o dinheiro no nosso caixa. O nosso caixa, como ele é uma conta do ativo, ele aumenta por débito. Então, eu debito a minha conta caixa no valor de R$5.000. E eu consegui esse dinheiro no meu caixa de que forma? Vendendo pizzas, obtendo receita. Eu vou creditar, a contrapartida disso vai ser a receita de vendas no valor de R$5.000. Entrou dinheiro no meu caixa, débito de caixa e crédito de receita no valor de R$5.000. Vamos espelhar isso aqui agora no nosso livro Razão. Esse débito na conta caixa no valor de R$5.000, a gente coloca aqui, né, lançamento 3, e a contrapartida foi a nossa conta de receita de vendas, R$5.000. Temos aqui o nosso lançamento número 3. Só que acontece, quando a gente vende a nossa pizza, embutida nela tem o valor do imposto, e esse imposto não pertence à nossa empresa, não vai para o nosso bolso. Esse imposto pertence a quem? Esse imposto pertence ao governo. E assim é na nossa vida. Toda vez que a gente compra uma mercadoria, embutido no valor dessa mercadoria, nós temos o imposto. Então, quando a gente trabalha, né? Quando a gente compra mercadorias, na verdade, a gente está pagando um valor para aquela mercadoria, só que ali dentro tem um valor de imposto, tem uma alíquota de imposto, e esse valor tem que ser repassado para a empresa. O que acontece? Dentro desse valor da nossa receita, né, que é o nosso preço de venda no valor de R$5.000 total, tem um imposto embutido no valor de R$630, que para a nossa empresa é uma despesa. Por quê? Eu vendi R$5.000, mas esse total não pertence à minha empresa. Parte dele vai para o governo. Então, essa parte que é do governo, para mim, para a minha empresa, constitui uma despesa. E aqui, nesse momento, eu constituo um ICMS a pagar, um imposto a pagar, que para mim é uma conta de passivo, porque é uma obrigação que eu tenho de repassar esse valor para o governo. Então, vamos fazer aqui a representação no nosso livro Razão. Temos a despesa, né, com ICMS, em que aqui nós colocamos o nosso lançamento 4, no valor de R$630, e a contrapartida foi a conta de ICMS a pagar, que é uma conta de passivo. Então, a gente vem aqui e acredita, né, coloca aqui o valor a crédito, o valor de R$630. Se nós tivéssemos que apurar o lucro da nossa empresa nesse momento, de quanto seria esse lucro? Seria de 5.000? Não, seria de 5.000 menos os R$630, que é o valor do imposto, seria a diferença. Bom, como nem tudo são flores, o que pode acontecer? Parte dessas pizzas podem ser devolvidas pelo cliente. Digamos que o cliente pediu uma pizza de calabresa, a gente mandou de mussarela, o outro pediu pizza grande, a gente mandou pequena, eles ficaram revoltados, não quiseram mais a pizza, mandaram a pizza de volta, né, para a nossa pizzaria. Nós temos que reverter essa situação. Digamos que desses R$5.000, nós tivemos um total de R$500 de devolução de pizza. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que estornar esses R$500 da nossa conta de receita. Eu havia acreditado 5.000, né? Estava numa situação favorável, só que por algum motivo, parte foi devolvida. Então, eu tenho meio que estornar isso da conta de receita. Agora, eu não tenho mais essa receita. Eu vou debitar esse valor, esses R$500, né? Daquele meu saldo de 5.000 e vou ter que devolver esse valor para o cliente, porque ele tinha me pago a pizza, né? Eu recebi aqui, ó, esses R$5.000, só que agora, como o negócio foi desfeito, parte dele foi desfeito, eu tenho que devolver esse valor para o meu cliente.
E aí, a minha conta caixa, como eu vou estar tirando o recurso do caixa, a conta caixa é uma conta de natureza devedora, quando eu tiro o recurso dela, eu tenho que creditar. E isso aí a gente consegue visualizar melhor aqui no nosso razonete. Bom, eu debitei a minha conta de receita no valor de R$500, que é esse lançamento 5 aqui. Em contrapartida, eu vou ter que tirar esse valor do meu caixa para devolver esse recurso para o meu cliente. Eu comecei com R$10.000 no meu caixa, entrou R$5.000 pela venda da pizza, só que parte dele eu vou ter que tirar de volta do meu caixa, vou ter que creditar, diminuir o saldo do meu caixa, porque eu tenho que mandar isso de volta para o meu cliente. Ele desfez o negócio, não quer mais essas pizzas aqui. Bom, o que acontece? Para eu produzir essas pizzas, para eu conseguir vender, eu tinha comprado lá o meu estoque, lembra? No início, tudo começou aqui, olha. Daqueles R$20.000 que eu tinha aportado de recursos, o que eu tinha feito? Eu tinha feito um bom estoque no valor de R$20.000. Só que agora eu vendi, né? Alguma coisa eu consegui vender. Que foram aqueles R$5.000. Então, eu tenho que baixar do meu estoque parte do valor. Aquela parte que eu tive que tirar do estoque para produzir as minhas pizzas. Digamos que eu comprei, 10 quilos de queijo, não sei quantos quilos de farinha, tá tudo lá no meu estoque. Só que parte deles eu tive que tirar do meu estoque para produzir as minhas pizzas e vender. Então, esse estoque aqui, que eu tinha inicial de R$20.000, para produzir essas pizzas, o que eu tive que fazer? Digamos que eu tirei R$2.000, o correspondente a R$2.000 de estoque. Então, a minha conta de estoque, ela é de natureza devedora, porque ela faz parte aqui do meu ativo. Minha conta de estoque, como a gente pode ver aqui, ó, ela começou com R$20.000. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar da minha conta de estoque parte dele, né, R$2.000, vou creditar o meu estoque no valor de R$2.000 e isso vai ser um custo para mim, né? Isso agora eu posso efetivar. Por enquanto eu tinha um direito, eu tinha lá o meu estoque guardadinho. A partir do momento que eu tiro aquela mercadoria do meu estoque para produzir as minhas pizzas, eu baixo daquele meu estoque, eu diminuo o meu direito, né? Meu estoque está diminuindo e eu efetivo isso como um custo das mercadorias que foram produzidas. Então, aqui eu tenho uma conta de CMV, que é uma conta de custo, que, digamos assim, é uma conta que tem a mesma natureza de uma conta de despesa. Então, vamos lá. Se eu tivesse que apurar o meu lucro, o lucro da minha pizzaria nesse momento, quanto seria esse meu lucro? Eu tenho uma receita, consegui vender R$5.000, opa, saldo credor, positivo. Tenho que diminuir o valor do imposto, que está lá embutido no valor da minha pizza, menos R$5.000 de venda, menos 630, eu tenho aqui um líquido de 4.370, só que para produzir essas pizzas, eu tive que incorrer em estoque. E esse meu estoque agora foi baixado. Então, eu tive um custo de R$2.000, então eu entro diminuindo esses R$2.000. Isso até agora me deu um lucro de 2.370. 5.000 menos 630 menos 2.000. Até agora temos lucro de R$2.370. Então, a nossa pizzaria, o nosso negócio principal é produzir e vender as pizzas, né? Só que para ela funcionar, além dos custos das mercadorias que a gente tem que adquirir, né, para produzir as nossas pizzas, nós também temos outras despesas. Temos
digamos, despesa com salário dos funcionários, a gente tem despesa com água, luz, telefone, tudo isso, né, são despesas que a gente tem que arcar, faz parte do nosso negócio. Então, aqui nós vamos registrar o pagamento das despesas que nós chamamos de despesas operacionais, despesas comerciais. Nós debitamos a conta de despesa. A conta de despesa, ela tem natureza devedora, tá? Normal. Bate assim com o que a gente enxerga, né? Despesa, natureza devedora. São ideias que estão ali conversando harmoniosamente. Então, aqui, despesa. Aqui é o nosso razão da conta de despesa, né? Nós debitamos a conta de despesa no valor de R$350 e a contrapartida vai ser o quê? Vai ser a conta caixa. Eu tenho que tirar dinheiro do caixa para pagar essa minha despesa. Então, eu fiz aqui um crédito na minha conta caixa. A minha conta caixa, ela diminui através de crédito. Toda vez que entra dinheiro no meu caixa, eu faço um débito. E toda vez que sai, eu faço um crédito. Esse raciocínio, ele vale para qualquer conta do ativo, para qualquer conta que seja bens e direitos. Tá? Tivemos essa despesa, agora digamos que a gente também teve uma receita financeira. Vamos supor aqui que a gente fez uma aplicaçãozinha no banco. É lógico que teriam muito mais eventos, né? Isso aqui é uma coisa assim muito simplificada, mas para a gente entender essa questão, como é que funciona a contabilidade, né? Então, digamos que a gente fez uma aplicação e essa aplicação nos rendeu juros de R$80. Opa, positivo, vamos entrar com esse dinheiro no nosso caixa, vamos debitar R$80 no nosso caixa, o nosso caixa aumenta por débito, olha ele aqui, e a contrapartida disso vai ser o quê? Uma conta de juros recebidos, que é uma conta de receita de juros recebidos. Foi positivo para a gente, né? Obtivemos uma receita financeira. Então, até aqui obtivemos duas receitas. A receita de vendas, que é a receita principal, né? Abrir a minha empresa para vender pizza, esse é o objetivo principal, mas também nada impede que a gente faça aplicações, ganhe um dinheirinho aí, a título de receita financeira. Ok. Depois disso tudo, o que acontece? Aí sim nós conseguimos apurar, agora finalizou, nós conseguimos apurar a situação líquida da nossa empresa. Tivemos uma receita de R$5.000, menos a despesa do imposto embutido, 630, menos o custo das mercadorias vendidas, R$2.000, mais esses juros recebidos, a receita de R$80, tivemos aí um ganho, um lucro líquido de 2.450, só que sobre esse valor, lá vem de novo o imposto. Temos que pagar imposto de renda e contribuição social. Esse imposto aqui do ICMS que nós vimos anteriormente é um imposto embutido no valor da mercadoria. Na verdade, quem está arcando com esse imposto é o nosso consumidor, que está comprando as nossas pizzas. A nossa obrigação é pegar esse valor e repassar para o governo. Agora, esse imposto aqui que a gente calcula sobre o lucro final da nossa empresa, quem deve esse imposto é a nossa empresa. Toda vez que a empresa obtém um lucro líquido, ela tem que pagar imposto sobre isso. A mesma coisa é a pessoa física quando recebe o salário acima de um determinado valor. Também sobre ele, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, né, você tem que apurar o imposto. É assim que funciona, não tem jeito. Então, sobre o lucro líquido da empresa, o contador foi lá, apurou o imposto e chegou ao cálculo, ao valor de R$160. Mais uma despesa para a nossa empresa. Despesa de imposto de renda a pagar, né, aqui no meu razonete.
aparece esse lançamento, esse valor a débito, e a contrapartida dele é o quê? É um passivo, uma obrigação. Eu tenho que pegar esse valor, acreditar no meu passivo, por quê? Porque agora eu tenho uma obrigação de repassar isso para o governo. Ok, então esses foram os lançamentos simples, as situações simplórias que aconteceram na nossa empresa e a gente exercitou os lançamentos no nosso livro diário, que é o lançamento, o débito e crédito, através do método das partidas dobradas. Fizemos os nossos razonetes das nossas contas, que mostra o saldo final delas, né? Então, foi um raciocínio bastante simples, mas que se aplica a qualquer conta que seja do nosso grupo do ativo, que sejam contas que sejam bens ou direitos, e também as nossas contas do passivo e do patrimônio líquido. Vamos ver o balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? Na verdade, o balancete de verificação, ele não é um documento oficial, né, que deva ser guardado na contabilidade para ser apresentado ao fiscalização, caso necessário. O balancete de verificação, na verdade, é um recurso que o contador tem para ele checar se tudo que ele fez aqui, se todos os lançamentos que ele colocou no livro diário foram feitos adequadamente, de acordo com essa técnica do método das partidas dobradas. Porque, às vezes, pode acontecer algum problema nessa mecânica, pode acontecer do contador aqui, digamos, nesse lançamento, ele debitou 10 mil reais aqui e no crédito ele não fez 10 mil reais, ele errou, ele colocou 11 mil reais, um valor diferente. Aí não fecha, tá errado. O método das partidas dobradas, assim, a todo lançamento a débito, tem que ter o mesmo lançamento a crédito. Então, vocês viram como isso é bem, assim, um detalhe muito técnico. No dia a dia, pode acontecer do contador errar, dele trocar o valor, colocar um valor aqui, outro aqui, ou às vezes até fazer o débito, esquecer de fazer o crédito, pode acontecer esse tipo de erros, digamos assim, grosseiro. Então, o balancete de verificação é para checar se tudo foi feito redondinho. Aí, o que é o balancete de verificação? A gente elenca as contas, faz uma lista das contas e aqui a gente coloca o saldo final. Então, aqui a conta caixa, qual foi o saldo final? 14.230. A conta de estoque, qual foi o saldo final? 18 mil reais. 18 mil reais por quê? Porque eu tinha um estoque de 20 mil reais e tive que baixar 2 mil reais para produzir aquelas pizzas que eu tinha vendido. Então, o saldo final aqui é de 18 mil reais. A mesma coisa foi a conta caixa. Eu comecei o meu caixa com 10 mil reais, aí vendi 5 mil reais, entrou 5 mil, tive aquela aplicação financeira que me rendeu uns juros de 500 reais, só que eu precisei tirar algum recurso do caixa. Eu precisei tirar 500 reais para devolver, né, o valor daquelas pizzas que foram canceladas. Como o cliente devolveu a pizza, eu tenho que devolver o dinheiro para ele. E os 350 reais, os 350 reais saiu do nosso caixa a título de pagamento daquelas despesas operacionais, são as despesas de água, luz, telefone, salário, etc. e tal. Então, somando os débitos e o total, tirando o total de créditos, restou quanto no nosso caixa? 14.230. Comecei o meu caixa com 10 mil reais, tive aqui essas movimentações e restou no meu caixa 14.230. Saldo credor. E eu vou fazendo isso com todas as outras contas, tá? Todas as contas que estão aqui no meu livro Razão, eu trago para o meu balancete de verificação e coloco aqui os saldos dela. O que for saldo devedor, eu coloco na coluna do débito e o que for saldo credor, eu coloco na coluna do crédito. Conta caixa e estoque são contas do ativo. Nós vimos que
Essas contas são contas de natureza devedora. Aqui nós temos o capital social, temos contas de passivo e temos contas de receita que, de uma certa forma, compõem o patrimônio líquido da empresa. Quando a gente olha aqui no balanço, elas estão ao lado direito. As contas do lado direito são contas de natureza credora. Então, aqui no balancete, eu coloco o saldo delas na coluna do crédito, do saldo credor. Aqui nós temos o grupo das contas de despesa, né? Como a conta de despesa, ela faz parte aqui do meu patrimônio líquido, né? O meu patrimônio líquido, ele aumenta por crédito, a receita para mim é um crédito. E a despesa aumenta por débito. A despesa, aqui o raciocínio é normal, com o que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, aqui, cadê? Eu coloquei o saldo devedor, o saldo na coluna aqui do saldo devedor. E os juros recebidos, como é uma receita, né, algo positivo para mim, ele está aqui junto, ele está aqui ao lado, na coluna do saldo credor. Aí, o que eu faço? Eu somo todos os meus saldos devedores e somo todos os meus saldos credores. Isso aqui tem que dar igualzinho, tem que bater igualzinho. Por que que ele tem que bater? Quando bate, é sinal de quê? Que eu fiz o método das partidas dobradas certinho. Todos os valores que eu debitei, que eu lancei a débito, eu fiz a contrapartida no crédito no mesmo valor. Então, no fundo, o balancete de verificação é para ver se eu fiz o método das partidas dobradas certinho. Se eu fiz esse equilíbrio, né? Valor, a cada valor debitado tem que ter o mesmo valor creditado. Ok, fechou. 35.370, 35.370 também no meu lado do saldo credor. Nós vamos ver a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. O que é a DRE? A DRE mostra o total de ganhos e perdas da empresa, onde eu vou chegar à conclusão se eu tive lucro ou prejuízo. A DRL é diferente do balanço, tá? No balanço, a gente mostra o patrimônio, a gente mostra tudo que a gente tem de direito e tudo que a gente tem de obrigação e quanto que restou para a empresa. Já a DRE não, aqui a DRE ela é a dinâmica, é se eu estou tendo rentabilidade ou não no meu negócio. É a mesma coisa, digamos assim, pensa em você, no seu salário, na sua vida. Você tem bens e direitos e você tem as suas obrigações. Aí agora, digamos que você faça aplicações financeiras, você pegou aquele dinheiro que você recebeu, né, do seu salário, que estava lá no seu caixa, aí você começa vou pagar as minhas contas, só que além de pagar as minhas contas, eu também vou fazer aplicações financeiras. Você faz um monte de coisa com esse dinheiro e no final das contas você vê se você teve, digamos assim, lucro ou prejuízo, se a sua situação foi favorável ou não. Então, vamos aqui apurar a DRE dessa empresa. Aqui é uma estrutura básica de uma DRE. Tá? O que acontece aqui? Como é que começa a nossa DRE? Começa com aquele nosso faturamento, aquela nossa receita de vendas. Vendemos R$5.000. E aqui, embutido nesses R$5.000, tinha o quê? Tinha o valor do imposto, do ICMS, e tive também que deduzir aquelas devoluções dos meus clientes. Então, na verdade, eu vendi R$5.000, só que aí parte desse valor era imposto, diminuo R$630 e estorno aqueles R$500 das pizzas devolvidas. Então, a minha receita operacional líquida foi de 3.870. Não vamos nos iludir com a nossa receita operacional bruta. Isso aqui é bruto. Então, esse valor não vai
pertencer toda a minha empresa. Por quê? Porque parte dele é imposto que pertence ao governo e parte dele é uma devolução, é uma receita que deixou de existir. Ela existiu no primeiro momento, mas aí ela precisou ser estornada. Nossa receita operacional líquida, 3.870. Para obter essa receita, nós tivemos um custo de mercadorias vendidas, no valor que nós tínhamos feito R$2.000. 3.870 menos R$2.000 nos dá um lucro bruto de 1.870. Mas a nossa pizzaria tem que pagar, né, as suas despesas operacionais, que são aqueles 350 que nós havíamos feito. Despesa de propaganda, de água, luz, salário, um monte de despesa. Somando isso tudo, deu aqueles R$350. Então, tínhamos um lucro bruto de 1.870 menos os 350 de despesas operacionais, deu 1.520 até agora, e conseguimos uma receita financeira de R$80. Vamos somar R$80. Quanto deu o nosso LAI? O nosso lucro líquido antes dos impostos deu R$1.600. Sobre esses R$1.600, digamos que a alíquota do imposto seja de 160. Então, temos que pagar para o governo R$160, que foram aqueles R$160 que nós contabilizamos aqui. Então, tudo isso também fica refletido na DRE. Final da história, tivemos um lucro líquido de 1.490. Vendemos, tivemos um faturamento de 5.000, só que acontece tanta coisa, né? Tem imposto, tem devolução, tem o custo das mercadorias, dos insumos, tem as nossas despesas operacionais. Ainda bem que conseguimos aqui uma receitinha, né, de R$80 de aplicação financeira. Temos o imposto aqui, o imposto de renda. No final das contas, daqueles R$5.000 que faturamos, quanto que sobrou para a nossa empresa? R$1.440, lucro líquido. Aí agora, para finalizar, vamos montar o nosso novo balanço patrimonial, considerando tudo isso aqui que aconteceu. Bom, nós tínhamos começado a nossa empresa com um caixa de R$10.000, né? Aconteceram várias coisas, pagamos, recebemos, houve toda essa variação aqui no caixa. O nosso caixa finalizou com 14.230 agora. Então, ele era de R$10.000, vendemos bem, né? Fomos bem nas nossas vendas, o nosso caixa agora é de 14.230. Vamos ver o nosso estoque. Começamos o nosso estoque com R$20.000, mas tivemos que tirar R$2.000 do nosso estoque para fazer essas pizzas que vendemos. Então, aqui nós finalizamos com R$18.000. Agora, vamos ver aqui o nosso passivo. Espera aí que agora só tem que corrigir isso aqui. Esse aqui, na verdade, é o F8, né? É F9. Então, agora, aquele financiamento que nós contraímos ainda está lá, ainda não chegou a hora de pagar o financiamento. Contraímos um financiamento de R$10.000 e ele... peraí, aqui é FG. F9, G9. Ok. O financiamento continua lá bonitinho, né? Sem problema nenhum. Deixa eu só corrigir um negocinho aqui. Aqui é F16. Já volto aqui com vocês. F16, G16. Beleza. Então, nosso financiamento continua R$10.000. Esse ICMS a pagar, imposto de renda a pagar, ele surgiu ao longo dessa movimentação. Lembra que lá no passivo nós só tínhamos o financiamento de R$10.000, só tínhamos essa obrigação. Agora não, agora nós temos mais duas obrigações. Temos que repassar o ICMS de 630, o imposto de renda de R$160.
Agora, o nosso passivo, o total das nossas obrigações é de 10.790. Agora, vamos ver o nosso patrimônio líquido. Como é que começou a nossa empresa? Ela tinha uma situação líquida, um patrimônio líquido de 20 mil reais. Ok. Esses 20 mil reais continuam aqui. É o dinheiro que eu aporto na minha empresa. Só que, somado a ele, temos agora o nosso lucro líquido. O nosso negócio foi bem sucedido. Investimos um capital de 20 mil reais e obtivemos uma lucratividade de R$ 1.440. Então, o nosso patrimônio, ele aumentou, né? Nós tínhamos um ativo de 30 mil reais e esse nosso ativo agora é de 32.230. O nosso passivo era de 10 mil reais, ele aumentou para 10.790, né? Mas esse aumento no passivo, ele compensou. Por quê? Porque obtivemos lucro, né? Legal? Aumentamos o nosso passivo, mas foi um aumento, assim, bacana, né? Porque a gente conseguiu movimentar, a gente conseguiu vender as pizzas e tudo foi um sucesso. O nosso patrimônio líquido passou de 20 mil reais para 21.440. Então, aquele patrimônio, né, que nós tínhamos visto lá no início, que é o conjunto de bens e direitos, os ativos mais as obrigações, ele aumentou. Agora, ele passou a ser 32.230 mais 10.790. Agora, o nosso patrimônio, ele é de 43 mil reais, 43.020 reais. Ele era de 30 mil, olha, aumentou bastante. Ah, não, ele aumentou bastante. Ele era 30 mil mais 10 mil, ele era de 40 mil e agora ele passa a ser 43.020. E o patrimônio líquido também, ele aumentou, era 20 mil e passou a ser 21.440. Então, agora eu acho que a gente tem os conceitos básicos, né? Conseguimos clarear um pouco a contabilidade na nossa mente. E agora nós vamos resolver as questões de prova do concurso de agente da Polícia Federal de 2018, que é um edital bem parecido, tá? Com esse da PCDF. Vou fazer um vídeo para cada questão e aí vocês vão assistindo conforme a disponibilidade de tempo de vocês. Bom, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar com as pessoas que também, com seus amigos que também vão fazer o concurso da PCDF. Um abraço e vamos para a nossa próxima etapa, que é resolver as questões de prova.